Há diferença. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro de Gênesis. Hoje, Gênesis capítulo 13. Mas antes é necessário que eu faça alguns pedidos. E o primeiro pedido é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas venham ser abençoadas. E o segundo pedido é para que você siga a nossa igreja nas redes sociais, porque através das redes sociais você vai poder acompanhar a agenda da semana e ver os dias, horários e temas dos estudos que nós disponibilizamos ali na igreja. Portanto, venha participar, porque certamente você será abençoado. E depois desses pedidos, quero ler com vocês hoje o capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 13. A bem da verdade, o título A Diferença, na verdade, era um pouquinho mais extensa. O título desse estudo deveria ser A Diferença entre andar com Deus e andar com quem anda com Deus. Portanto, leia todo o capítulo 13 para você entender melhor aí, inclusive, esse título longo. Então diz assim a palavra do Senhor: Saiu, pois, Abrão do Egito e foi para o Neguebe com a sua mulher e com tudo o que possuía, e Ló foi com ele. Abrão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente e onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas, e não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia suportá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. Então Abrão disse a Ló: Não haja desavença entre mim e você, ou entre os meus pastores e os meus, entre os seus pastores e os meus. Afinal, somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Portanto, agora nós vemos essa situação em que começa a cumprir o primeiro pedido de Deus para Abrão, que é: sai da tua terra e da tua parentela. Agora nós percebemos então esse Abrão deixando então a parentela um tanto quanto de lado. É necessário que a gente faça e reconstrua um pouco da história que nós vimos até aqui. Quando Abrão chega, e isso no capítulo 12, vai falar então que quando Abrão chega ali na terra prometida, na terra que o Senhor haveria de mostrar para ele, assim que ele chega na terra, nós vemos ali Abrão então invocando o Senhor. Lá no capítulo 12, vai falar assim no versículo 8. Versículo 8. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel,
onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois partiu e prosseguiu em direção ao Negueb. Portanto, Abrão chega ali na terra, faz ali então um altar para o Senhor, edifica um altar ali. Isso é um marco, é algo para se lembrar do que aconteceu, algo importante. Por que Abrão fez ali então esse altar? Ele construiu, edificou esse altar ali, porque o Senhor havia feito uma promessa e ele chegou exatamente no lugar da promessa. Ali ele invocou o nome do Senhor, mas porque houve fome ali naquele lugar, ele foi em direção ao Egito, e ali então aconteceu toda a situação dele, né, falar que Sarai era sua irmã, e aí então o rei do Egito toma Sarai como mulher, mas aí vem doenças ali, o rei do Egito devolve Sarai para Abrão e ele volta para a terra. E aí agora, então, Abrão volta para a terra, começa a andar ali de um lugar para o outro, parece que está procurando encontrar esse marco que está ali próximo a Betel, e ali, a hora que ele encontra esse altar ali, que é assim que fala ali o versículo 3, ele partiu de Negueb em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar em Betel e Ai, onde havia armado acampamento anteriormente e onde pela primeira vez tinha construído um altar. Então agora Abrão encontra esse lugar e se lembra de tudo que o Senhor fez até ali, inclusive livrando lá no Egito da morte, livrando também lá do Egito Sarai de ser contaminada pelo rei do Egito. Então agora ele percebe o Senhor cumprindo a promessa que havia feito anteriormente para ele. E por isso, continua o versículo, ali Abrão invocou o nome do Senhor. Portanto, ele se estabelece ali e invoca o nome do Senhor. E nós já podemos perceber mudanças no Abrão que edificou o primeiro altar, com Abrão que edificou ali novamente o altar e invocou ali novamente o Senhor, porque ele começa a entender que Deus fez uma promessa e que Deus há de cumprir essa promessa, independente das circunstâncias, Deus irá cumprir. Prova de que há uma mudança nele é que a partir do momento em que os pastores dele entram em atrito com os pastores de Ló, ele dá a Ló a opção de escolher para onde ele quer ir. Por que Abrão deixa Ló escolher? E Ló vai pelos olhos e escolhe a terra, o lado que parece mais bonito e mais propício para ele continuar crescendo e avançando. Mas por que Abraão deixa Ló escolher? Porque Abraão já entendeu que onde ele estiver, o Senhor estará com ele. Ló, que caminhou com Abrão, que viu as coisas que Deus fez através da vida de Abrão e que inclusive foi beneficiado, porque ele também se tornou rico, porque estava com Abrão. Ele, apesar de ter andado com Abrão, não tinha o mesmo Deus de Abrão. Porque se ele tivesse, ele iria fazer a escolha dele a partir da orientação do Senhor, coisa que não aconteceu com ele. Ele olhou e foi de acordo com os olhos dele. E talvez é por isso que lá em 1 João, capítulo 2, versículo 15, vai falar muito a respeito da cobiça dos olhos e da cobiça da carne, da ostentação de bens. Portanto, o Ló é guiado pela cobiça dos olhos dele. Ele olhou o lugar ideal para ele, mas ele não olhou algo que era importantíssimo e que ele nem levou em consideração, que está no versículo 13. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Portanto, ele não olhou para essa condição
para escolher essa região e se aproximar desses homens e se relacionar com esses homens. Mas ele olha para a pastagem, ele olha para aquilo que os olhos dele estavam vendo como vantagem. Abraão já tinha sido transformado pelo Senhor a ponto de já não se incomodar mais com qualquer lugar, dando a preferência inclusive para Ló. Abrão, por ser tio de Ló, poderia falar: olha, eu vou para essa região, você vai para outra região. Mas ele abre mão disso porque ele sabe que, independente do lugar que ele estivesse, o Senhor o abençoaria, coisa que aconteceu e que nós vamos continuar vendo essas bênçãos de Deus na vida de Abrão ao longo do estudo de Gênesis. Mas, como sempre fazemos, é necessário nós refletirmos um pouco até aqui do que nós vimos no estudo de hoje. Para onde você tem olhado? Você tem confiado realmente no Senhor e invocado realmente o Senhor? Você tem estabelecido os marcos na sua vida, na sua caminhada, momentos em que você vê a intervenção direta de Deus na sua história? Você percebe que Deus tem te abençoado, independente do lugar, independente dos olhos mostrarem algo formoso, algo esplendoroso? Aonde anda a sua confiança? A sua confiança anda em Deus, que é o Deus que abençoa, ou o seu olhar anda para as circunstâncias dessa vida, aonde você vai estar melhor se você estiver num determinado lugar? E entenda, quando a gente fala a respeito de lugar, não estamos falando de uma localização, mas estamos falando a partir de um ponto na sua vida. Porque talvez você observa as coisas acontecendo na sua vida, já se esqueceu das promessas que Deus fez para você, já não repara mais os livramentos que Deus te dá e como que o Senhor te abençoa e te prospera em lugares que parecem ser impossível crescer e prosperar. Olhe para isso tudo que o Senhor tem feito na sua vida, como Ele tem caminhado com você, como Ele tem te sustentado, como Ele tem suprido as suas necessidades. Pense nisso e que o Senhor te abençoe.